Glória a Deus. Aproveitar que os irmãos estão de pé, gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor junto comigo no livro de Mateus e no capítulo de número 28 e versículo de número 18. Mateus, capítulo de número 28 e versículo de número 18. Amém? Glória a Deus. Esperar desde que os irmãos estão folhando a Bíblia. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, Ele é maravilhoso e o Senhor está presente aqui em nosso meio. Amém? Amém. Aqueles que acharam, digam amém. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus, adorando ao nosso Senhor. Eu gostaria de, esta noite, agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade de estar trazendo mais uma vez a palavra do Senhor aos irmãos. Eu louvo ao nosso Deus, porque eu sei e entendo o peso que é trazer a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Agradeço também ao nosso pastor Joel pela confiança, agradeço grandemente ao pastor Will e a sua família pela confiança, pela consideração esta manhã, e também agradeço ao meu pastor, o pastor Mateus, que está lá em Garden Grove agora, e eu tenho certeza, e ele pediu para que eu deixasse um abraço à igreja aqui de Los Angeles, um abraço do nosso pastor Mateus. A minha família também gostaria de agradecer, que infelizmente hoje não pôde estar aqui, mas disse que na próxima estaria, em nome de Jesus. Os irmãos sabem a correria. Obrigado, pastor. Mais duas crianças também bem pequenininhos, nós estamos em casa também, orando, intercedendo pela igreja do Senhor. Amém? Amém. Meus irmãos, gostaria de, nessa noite, ser bem rápido e sucinto na palavra do Senhor, e eu sei que o Senhor vai falar grandemente conosco. Amém? Eu gostaria, meus irmãos, de falar sobre o Evangelho de Mateus. Quando nós vamos abrir a palavra do Senhor, nós vemos que o Evangelho de Mateus ali trata a história do Senhor Jesus, desde que o Senhor Jesus ele veio a essa terra, e aí nós vamos ver que Deus vem falando, vem mostrando como seria e como é o reino de Deus aqui na terra. E aí nós vemos que Jesus, o Senhor e nosso Salvador, ele vem nessa terra, ele começa a servir, ele começa a mostrar aos discípulos como nós devíamos falar, como nós devíamos andar, e todas as nossas maravilhosas coisas que nós vemos que Jesus fez aqui na terra. E meus irmãos, nesses últimos dias, quando nós temos visto algumas pregações, algumas igrejas, nós temos notado que há falta da palavra de Deus em muitas igrejas nos nossos dias. Nós vemos que, podemos ver na internet, se você abrir, você vai ver muitas vezes uma pregação de um coach, não é mesmo? Uma pregação que somente exalta o ego humano, onde o nosso eu, a carnalidade do homem é exaltada, é justificada, e nós vamos vendo que, infelizmente, a palavra de Deus, em alguns lugares, ela vai se perdendo. A palavra fiel, a palavra que ensina, que exorta, que nos mostra, nos corrige com amor, ela vai se perdendo aos poucos. Mas eu dou glória a Deus, meus irmãos, que ainda nós somos uma igreja que prega a palavra do Senhor. Uma igreja que está firmada na palavra do Senhor. E uma igreja que está firmada na palavra do Senhor. A própria palavra de Deus diz que pode vir o vento, pode vir a tribulação, aquilo que for, mas ela continua de pé. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, eu vim trazer o simples Evangelho de Jesus. Eu vim falar que Jesus Cristo, Ele ainda salva, Jesus Cristo, Ele ainda cura, e Jesus Cristo, Ele ainda batiza com o Espírito Santo, e Jesus Cristo, em breve, Ele voltará. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu gostaria, para falar sobre essas coisas que eu acabei de dizer, eu gostaria de voltar um pouquinho lá em Gênesis, onde nós vemos que a palavra do Senhor vai dizer que Deus, o Criador, Ele cria os céus e a terra. Deus, Ele cria todas as coisas que nós vemos na terra, cria os animais, cria essas maravilhosas coisas que nós temos visto,
né? Todas as coisas são criadas pelas mãos do Senhor. E chega um momento onde o Senhor, Ele olha lá em cima do céu e diz assim: vamos criar o homem. Como vamos fazer o homem? A nossa imagem e semelhança. Então o próprio Senhor, o Deus todo Criador, todo poderoso, Ele cria o homem com a palavra de Deus. Diz lá em Gênesis, a imagem e a semelhança do próprio Deus. E ali Ele dá nas mãos do homem todo o governo da terra. Ele, olha, governe sobre a terra, cuide da terra. E ali o homem começa a cuidar e começa a zelar pelo aquilo que Deus o criou e colocou em suas mãos. E ali depois nós vemos que na criação, Deus ali traz a mulher, como nós aprendemos hoje de manhã na nossa escola bíblica dominical. Deus traz a mulher, a Eva, para que pudesse acompanhar Adão, fazer companhia a ele, e os dois ali começam a governar, e Deus dá uma só regra naquele lugar: olha, vocês podem comer de todos os frutos, só não do fruto proibido. Vocês podem comer de todos os frutos, todas as árvores, só não do fruto da árvore do conhecimento, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, meus irmãos ali estão num belo dia, estão vivendo ali, e nós sabemos que naquele momento ali, a mulher acaba comendo do fruto. E ali logo em seguida também o homem acaba comendo, e ali nós vemos que entra o primeiro pecado na humanidade, vindo da onde? Da desobediência. Nós vemos quão importante é, meus irmãos, esse primeiro ponto, nós vemos quão importante é nós obedecermos a Deus. Deus ali tinha dado de tudo, eles viviam ali de uma forma perfeita, tinha todos os alimentos, tinha tudo o que precisavam, e Deus somente tinha dado uma ordem, que eles não comessem somente de um fruto, de todos que havia ali, somente um. E ali eles desobedeceram a Deus, e ali o pecado entra na humanidade. E aí nós vamos ver que Deus, sabemos bem a história, Deus expulsa eles ali do jardim, Deus ali fecha o jardim, coloca um anjo com uma espada, e ali Deus dá duas sentenças. Dá a sentença ao homem, que ele teria que trabalhar para produzir o seu próprio fruto, e a mulher ali, nas dores de parto, no momento que ela fosse ter o parto, uma criança, ela teria fortes dores. E ali então começa a geração, passando geração em geração, o homem ali vai aprendendo a viver junto com a sua esposa, e ali vão crescendo, e vai passando de geração em geração, e aí nós vamos entendendo, meus irmãos, que lá em Jeremias, no capítulo de número 23, se os irmãos quiserem abrir comigo, nós vamos ver que o próprio Deus, ele dá uma sentença ali ao homem, à mulher, só que ele também dá uma sentença à serpente, porque foi ali que o próprio inimigo fez ali que a mulher comesse, enganou a mulher. E ali o próprio Deus diz assim que um dia viria um Senhor e Salvador e pisaria e esmagaria a cabeça da serpente. Então, meus irmãos, nós vemos que vai passando por geração, e aí nós vemos lá no livro de Jeremias, nós vamos ver lá no capítulo de número 23, aquilo que diz 23 e versículo de número 5 e 6, se os irmãos quiserem abrir comigo, Jeremias, nós vamos ver aquilo que o Senhor falou através do profeta Jeremias. Deixa eu só ver aqui, Jeremias 23, versículo de número 5 e 6. Nós vamos vendo que depois de gerações e gerações, meus irmãos, Deus começa a levantar um profeta. Ele diz, vai vir um homem que vai salvar a humanidade. Porque até então a humanidade estava perdida. A humanidade estava com a sua aliança com Deus desestabelecida. Já não havia mais comunhão entre o homem e Deus. Nós vemos que o homem se afasta de Deus por conta do pecado. Porque nós sabemos que Deus, Ele é santo. Deus, Ele é maravilhoso. Então Deus, Ele não compactua com o pecado. Deus não compactua com aquilo que faz as coisas erradas. Deus Ele é santo. Então, o homem e Deus é como se fosse uma ponte que foi quebrada. Já não há mais uma conexão entre o homem e Deus. E aí nós vamos ver lá em Jeremias, no capítulo de número 23, onde o profeta acaba sendo usado por Deus, e lá diz assim: e eis que vem dias do Senhor, que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o nome que nomearão: o Senhor é justiça nossa. Glória a Deus. Então, meus irmãos, como nós falamos, vai passando geração em geração, e ali os homens
começam, através da maravilhosa graça de Deus, eles têm ali a oportunidade de estar pelo menos uma vez na presença de Deus. Nós sabemos ali na lei de Moisés, que Moisés recebe de Deus como deveria ser, para que o homem, uma vez ali no ano, entrasse diante da presença de Deus e pedisse perdão pelos pecados de toda a humanidade. E ali era o mínimo que aqueles homens tinham de conexão com Deus. E aí nós vamos ver que vai passando os profetas, e os profetas começam a falar desse grande Senhor e Salvador, que viria de vir para poder nos salvar, para poder remir os pecadores, aqueles que, de uma criação, que foram feitos de criação de Deus, para nesse momento, longe do próprio Criador. E aí nós vamos ver que Jeremias começa a falar da vinda do Messias. Aí vamos ver também que o profeta Isaías começa a falar da vinda do Messias. E aí ninguém há de saber o tempo, até que então surge um homem chamado Jesus. O homem chamado Jesus, aonde ele ali cresce, ele sai da sua mãe Maria. Nós sabemos bem, conhecemos a história, que o anjo chega até Maria e diz que ela considerará o filho da promessa, que ela ali considerará o filho, o próprio Messias, o Senhor e o Salvador. E aí nós vemos que Jesus, ele vem ao mundo. Jesus vem ao mundo, cresce ali como uma criança normal, filho de Deus. A palavra de Deus vai dizer que ele começa a crescer, e aí quando ele se torna aos 30 anos, ele começa o seu ministério. E aí que nós vamos ver, meus irmãos, que através de Jesus, o reino de Deus é estabelecido novamente na terra. O próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele vem na terra para trazer o reino do próprio Deus sobre nós. Porque os homens viviam da forma que queriam, da forma que eles achavam, criavam leis que nem mesmo eles poderiam cumprir. É como nós estávamos falando ali, pastor, ali atrás, de homens que colocam fardos em outros homens que nem ele pode carregar, e é assim que eles viviam. Eles colocavam fardo nas pessoas que nem aqueles próprios fariseus, doutores da lei, poderiam carregar. E ali, Deus vendo tudo aquilo do céu, imagino triste com aquela humanidade, com a própria criação que Deus fez, porque aprendemos hoje também na escola bíblica dominical que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus, ele te criou, ele te escolheu, como diz lá em Jeremias, desde o ventre da sua mãe, Deus já havia te escolhido, já havia te formado. Deus fez você de uma maneira maravilhosa, e muitas vezes nós acabamos nos esquecendo disso, por conta do pecado, que é a separação entre o homem e Deus. E aí nós vamos ver, meus irmãos, que Jesus começa ali a fazer alguns milagres, a salvar pessoas, a perdoar pecados, e naquele lugar as pessoas começam a ver uma luz, uma esperança. Talvez aquele que Deus havia de mandar, havia chegado naquele lugar, naquele tempo. E meus irmãos, para a honra e a glória de Deus Jesus Cristo havia chegado para trazer as boas novas, o reino de Deus, para trazer cura ao enfermo, para trazer salvação ao perdido, e para trazer renovo àqueles que estavam fracos. E aí nós vamos ver, meus irmãos, que o próprio Senhor Jesus um dia entra na sinagoga, e ali ele tem a oportunidade, ele abre lá no Isaías, no versículo de número 61, verso 1 e 2, se os irmãos quiserem acompanhar, Isaías, versículo de número 61, verso 1 e 2, nós vamos ver, meus irmãos, que todos os profetas começam a falar deste grande homem, deste Jesus que tiraria o pecado da terra, tiraria o pecado do homem, que renovaria a conexão entre Deus e o homem. E aí o próprio Senhor Jesus abre lá, Isaías de número 61, no verso 1 e 2, ele diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, e a proclamar a liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Glória a Deus. E aí o Senhor Jesus começa a falar aqui, e ele diz assim: esta profecia que vocês estão ouvindo é cumprida em mim. O próprio Jesus diz isso. Ele naquele momento ele estava olhando para aquelas pessoas e dizendo: sabe aquele profeta que iria de chegar?
Sabe o Consolador que Deus iria de enviar? Sabe aquele Senhor que reinaria com o braço forte que havia de chegar? Ele olhava para aquelas pessoas e dizia: chegou, eu estou aqui, o Senhor Jesus está aqui. E aquelas pessoas, meus irmãos, a maioria dos fariseus, aqueles doutores da lei, ficaram nervosos com aquilo. Falaram que Jesus estava blasfemando a dureza do coração do homem. Porém, sabe de uma coisa? As obras do Senhor começaram a aparecer em todos os lugares. Aonde o Senhor passava havia cura. Aonde o Senhor passava ali havia um renovo. Para a glória de Deus, o reino de Deus estava se estabelecendo na terra. E aí nós vamos ver, meus irmãos, que chegamos aonde Jesus começa ali. E aí, aos 3 anos do seu ministério, nós vemos que ele mesmo diz que ele havia de padecer grandes dores, havia de morrer por nós. Naquele momento, quando nós estamos lendo os evangelhos, nós entendemos e sabemos que a maioria dos discípulos não entendia porque Jesus tinha que padecer. Alguém que era bom, alguém que era santo, alguém que, como a própria palavra de Deus diz, que veio diretamente do céu. A palavra de Deus vai dizer que ele esvaziou da sua glória. Tudo aquilo que o próprio Jesus havia recebido de glórias, tudo que estava no céu, ele era rodeado de anjos dizendo: santo, santo. Ele falou: Pai, eu vou me esvaziar de toda a minha glória, eu vou descer ali como homem, eu vou pagar o preço que eles deveriam pagar, para poder dar salvação e vida eterna para eles. E aí é onde nós vemos que Jesus vem à terra, assim como nós, homem, assim como nós, foi feito um de nós, mas só que ele era perfeito. Nós, meus irmãos, nós somos falhos, somos pecadores, porém ele era perfeito, não havia pecado nele. E aí a palavra de Deus lá em Isaías 53 vai dizer que ele tomou as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que estava sobre ele foi para nos trazer a paz, para nos trazer a salvação, a vida eterna. E ele toma aquelas dores e ele paga lá no preço, na alta cruz por nós. E aí eu venho te dizer, nós éramos merecedores desse amor? Nós não éramos, meus irmãos. Nós éramos merecedores, sabe por quê? Porque aquela cruz era para nós. Aquela cruz era para nós. Porém ele decidiu. E sabe por quê? Por amor a mim e a você. Jesus tomou aquela cruz por mim e por você. Será que a gente pode dar um glória a Deus por causa disso? Glória e louvado seja o nome do Senhor. E aí, meus irmãos, nós vamos ver que o Senhor, se Jesus morresse na cruz, pastor Will, e não ressuscitasse, de vã era a nossa fé, não é? Por que estaríamos reunidos aqui se Jesus não ressuscitasse dentre os mortos? Porém não, a história vai nos dizer, a palavra de Deus vai nos dizer que ao terceiro dia, assim como ele tinha dito, como ele tinha já falado aos seus discípulos, que haveria um dia bater, mas no terceiro dia ele ressuscitaria, e foi assim que aconteceu. Jesus Cristo ao terceiro dia ele ressuscitou, para mostrar que todo o poder, como nós lemos aqui lá em Mateus, no capítulo 28, todo o poder do céu, na terra e debaixo da terra está com ele. Ele tem o poder do céu, na terra e debaixo da terra. Não há lugar onde o poder de Jesus não possa ser manifestado, aonde há salvação, porque ele pagou o preço por amor a mim e a você. Glória a Deus por isso. E aí eu já gostaria de entrar, meus irmãos, no meio dessa mensagem, aonde depois de nós vemos toda essa história chegando até Jesus se entregando na cruz por nós, ressuscitando como Rei e Senhor e Salvador das nossas almas, ele vem e nos deixa. Jesus ressuscitou. Ou seja, se Jesus ressuscitou, é porque ainda nos nossos dias há salvação. É porque ainda nos nossos dias há cura no nosso meio. Nos nossos dias ainda há batismo no Espírito Santo. Ainda nos dias de hoje nós cremos com todo o nosso coração que Jesus, como ele prometeu, um dia ele vai voltar para nos buscar. Ele voltará e breve este dia está chegando. Nós vemos que o mundo vai se preparando, tudo vai se preparando, as coisas vão todas sendo arquitetadas para este grande dia. E aquilo, quando nós olhamos a palavra de Deus, estudamos as Escrituras, nós vemos que este dia é muito breve. É muito breve, está às portas a volta do Senhor Jesus. Mas enquanto ele não volta, ele ainda quer salvar, ele ainda quer curar as nossas vidas, ele ainda quer batizar crente no Espírito Santo, quer batizar com fogo. E eu creio que o Senhor está aqui essa noite. Glória a Deus por isso. Eu gostaria, meus irmãos, já de começar falando que Jesus Cristo,
Ele salva. E aí nós acabamos de falar da cruz do Calvário. Jesus, ele venceu a morte. Ele tomou todos os nossos pecados, as nossas dores, as nossas falhas, tudo aquilo que ele não merecia, porque ele é justo, porque ele é santo, ele é o único que não merecia, mas ele tomou aquelas dores, disse: Pai, eu vou pagar o preço, porque no momento que eles pedirem perdão, os pecadores pedirem perdão, reconhecerem que esse ato que eu fiz na cruz do Calvário foi por amor a eles, nesse momento, meus irmãos, e esse é o maravilhoso evangelho. Sabe por quê? Porque é de graça. Tudo isso é de graça. No momento que nós reconhecemos que Jesus morreu na cruz por nós, que Ele se entregou, e que eu entendo que é o momento que eu peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, o sangue de Jesus que foi vertido na cruz, Ele é sobre a minha vida, e eu sou lavado, purificado pelo sangue de Jesus, e uma nova criatura eu sou. E nesse momento a palavra de Deus vai dizer que nós nos tornamos filhos de Deus, porque reconhecemos que o próprio Deus desceu lá do céu e morreu por nós. Então saiba de uma coisa nessa noite, que a salvação ainda está aqui, a salvação ainda tem um nome, e é um nome sobre todo nome, é um nome maravilhoso, é o nome de Jesus. Não há outro caminho, meu irmão. A salvação só tem como vir pelo nome de Jesus Cristo. Foi Ele que pagou o preço pela sua e pela minha vida, foi Ele que nos amou primeiro. Antes de nós olharmos para Ele, Ele já havia olhado por nós, Ele já havia olhado pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. A palavra de Deus vai dizer que até as nossas dores, as suas dores futuras, Deus já tomou na cruz do Calvário. Então há salvação, e a salvação é pelo nome maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu também queria falar que Jesus, Ele cura. Lá em Marcos, no capítulo de número 10, se os irmãos puderem abrir comigo, versículo de número 51 e 52, nós vamos ver a palavra de Deus. Jesus, Ele ainda cura, meus irmãos. Jesus, Ele é o mesmo. A palavra de Deus diz que céu e terra passarão, porém a minha palavra, ela permanecerá. Glória a Deus por isso. Marcos, no capítulo de número 10 e versículo de número 51, olha que a palavra de Deus vai dizer. A palavra de Deus diz assim: e Jesus falando-lhe, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E olha que diz o seguinte: e logo aquele que era cego viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Quantos milagres de cura que nós vemos que Jesus fez na palavra de Deus. São muitos milagres. Mas sabe o que é o mais maravilhoso? É que Jesus diz assim: fiquem tranquilos, porque eu vou para o Pai, porém eu deixarei o Consolador, o Espírito Santo, com vocês. Vocês não estarão sozinhos. Ou seja, aquilo que os milagres que os próprios apóstolos faziam, muitas pessoas creem que já cessou. Mas, meus irmãos, eu posso te dizer, com o meu coração, com a minha fé firme, que não cessou. Jesus Cristo, Ele ainda cura. Ele cura a qualquer for a doença, Ele cura o câncer, Ele cura qualquer for a enfermidade. Sabe o que mais? Deus cura, o próprio Senhor Jesus cura a enfermidade na alma, aonde o médico não consegue ir, aonde o homem não consegue ir. Até alguns psicólogos tentam chegar a esse lugar, acessar a alma, só que eles não conseguem. Mas o Jesus, Ele ainda cura. Ele cura a alma, Ele cura o corpo, Ele cura a mente, Ele traz a restauração. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós temos visto as obras que o Senhor tem feito nos nossos dias, curando pessoas, curando a enfermidade. Quantas pessoas chegam com alguma enfermidade que o médico diz assim: olha, já desenganados, olha, já não tem mais jeito, agora você pode tomar tudo que é tipo de remédio que não vai dar certo. E aí aquela pessoa abre o coração num culto como este, vem à frente receber uma oração, e aí na outra semana ela chega com o papel: médico, por favor, faz o exame de novo. E aí o médico desacredita e fala: mas não tem nada, semana passada a gente tinha um tumor aí, agora não tem nada, como assim? Semana passada eu te dei um diagnóstico que você nunca mais ia andar, mas olha aí como é que está. Nós vemos, domingo passado no nosso culto, chegou uma irmã lá do Brasil, uma irmã de nossos amigos, que ela estava com um
problema muito grande, onde ela estava com uma perda de sangue muito grande no corpo, e muitas pessoas foram lá para doar sangue para ela. E na hora que ela chegou no hospital, ela falou: "Você já chegou bem no hospital, pastor?" Chegou bem. E aí o médico fez os exames dela e falou: "Vamos internar ela agora, porque é capaz de ela cair no chão agora, e se ela sangrar, pode dar uma hemorragia, ela vai morrer na hora. Ela está com um sangue muito baixo no corpo." E a mulher disse que chegou lá andando, normal. E aí o médico falou: "Não, não interna." E aí os médicos estavam conversando, ela pegou: "Vou comprar um cachorro quente, eu vou ali passear." E o médico falou assim, ela disse que o médico saiu e falou: Cadê a paciente e tal?" Aí ele falou: "Foi lá comprar." "Não, vai buscar ela agora, porque você não está entendendo, se ela se cortar um dedinho, é capaz dela morrer aqui na nossa frente, porque o sangue dela está baixo, e se ela perder um pouquinho mais de sangue, acabou, não tem nem como voltar." E aí a mulher falou que foi, comprou um hot dog, voltou. Na hora que chegou, ela falou que viu aquela correria dos enfermeiros, do médico. Tipo: "Meu, onde você estava, moça? O médico falou pra você nem sair." E aí ela, como assim? Foi lá, internaram ela, aí explicaram para ela o que estava acontecendo. Ela falou: "Meu Deus, olha isso, eu estava pronto." E o médico falou assim: "Ela não consegue nem andar, com um pouco de sangue que ela tem no corpo." Meus irmãos, mas eu louvo a Deus que a última palavra ainda é do Senhor. Aleluia. Aquela mulher ficou 3 dias internada, e o pessoal doando sangue não era o suficiente. Chegou no quarto dia, o médico fez o exame novamente, e todo dia eles faziam o exame e via que o sangue ainda continuava baixo. E no quarto dia chegaram ali, fizeram o exame, e o sangue dela estava lá em cima. Aleluia. Ninguém entendeu o porquê. Os médicos não entenderam o porquê. E aí ela foi embora do hospital, recebeu alta, e o médico falou assim: "Olha, agora você vai tomar esse remédio todo dia. Talvez até pela sua vida toda." E aí aquela mulher olhou e disse: "Meu Deus, eu vou orar." E ela tomou 1, 2 dias, todo dia ela tinha que checar o fluxo do sangue no corpo dela, porque se baixasse ela tinha que voltar correndo. E ela tomou alguns meses. Ela falou assim: "Eu não quero tomar esse remédio pro resto da vida." E ela orou a Deus. E meus irmãos, para a honra e a glória de Deus, Deus curou. Ela não precisa mais desse remédio. Ela não toma mais esse remédio. E está bem, e o sangue continua bem. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eu creio no Jesus que Ele ainda cura. Independente da enfermidade que você estiver, independente se é uma dor na alma, se é algo que fizeram contra você, se é algo que te magoaram, te entristeceram, Jesus não se importa. Ele é poderoso o suficiente para curar o seu coração, para curar a sua alma. E se for uma dor física, melhor ainda, porque o Rei dos Reis está aqui para poder curar a sua vida, em nome de Jesus. Meus irmãos, e aí eu já gostaria de falar que Jesus Cristo, Ele batiza ainda nos dias de hoje com o Espírito Santo. Nós vemos que João Batista, ao ser perguntado se ele era o Cristo, e ele diz assim: não, eu não sou o Cristo, eu sou somente a voz que clama no deserto, eu somente estou preparando o caminho para Ele. E ele diz assim: eu não sou nem digno de amarrar os pés daquele que está por vir, eu não sou digno, eu só estou preparando o caminho. E aí João Batista diz assim: eu vos batizo com água, porém quando Ele vier, Ele vos batizará com fogo. Glória a Deus por isso. E aí nós vemos lá em Atos, no capítulo de número 2, nós vemos que Jesus, Ele é levado ao céu, e Ele diz: permaneçam na casa, até que do alto sejam revestidos de poder. Ele falou: porque eu não vou deixar vocês órfãos. Jesus não está com Deus lá no céu e nos deixou sozinhos, não. Ele diz assim: eu vou mandar o Consolador, o Espírito Santo sobre vocês. E aí diz que um dia eles estavam reunidos naquela casa, lá em Atos, no capítulo de número 2. E eles estavam reunidos num dia como este, um dia normal. E diz que veio um vento impetuoso e tomou aquele ambiente, e do céu desceu o Espírito Santo, e eles foram batizados com fogo, e ali havia línguas repartidas como que de fogo. Meu irmão, deixa eu te dizer esta noite, Jesus, Ele ainda batiza no Espírito Santo. Jesus, Ele ainda batiza a sua vida no Espírito Santo. Eu não sei se você está aqui, se você está pedindo por um batismo. Deixa eu te dizer, a promessa ainda para os nossos dias. Ele ainda cura, Ele ainda batiza com fogo, Ele ainda renova as nossas vidas. Sabe por quê? Porque Ele nos amou. Nós não éramos nada, porém Ele nos amou, Ele nos
escolheu e disse: enquanto eu não voltar, eu vou encher vocês com o meu Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele consola no momento da tristeza. Quando nós estamos fracos, ele nos dá força. Quando nós precisamos de uma palavra, é o Espírito Santo. Quando precisamos de uma dica, de uma alternativa, ele nos ajuda. É o Espírito Santo de Deus, meus irmãos. E quão bom, quão maravilhoso é ser cheio desse Espírito Santo. Glória a Deus. Se você ainda não é batizado, se você tem pedido por um batismo, fica tranquilo, porque o Rei dos Reis, ele está aqui esta noite. Eu não sei se você está precisando de uma cura divina nesta noite. Fica tranquilo, o Senhor Jesus, ele está aqui. Se fosse somente de homem, pastor, se fosse somente de mim, aí, meus irmãos, pode ter certeza que não ia acontecer nada, ia ser como uma lata vazia. Porém, quem está aqui é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está aqui, e aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir, amém? Glória a Deus. E aí nós vemos, meus irmãos, que breve Jesus irá voltar. E nós vemos lá em João, no capítulo de número 14, o próprio Senhor Jesus está conversando com os discípulos, e aí o próprio Senhor conversando e falando que ele iria subir ao céu, e os discípulos ali ficam preocupados, ficam tristes, porque eles tinham Jesus ali do lado. Jesus estava ensinando, estava mostrando, dando poder para eles, para que eles pudessem curar no nome de Jesus, para que eles pudessem expulsar demônios no nome de Jesus. E aí Jesus diz assim: eu vou estar com você só mais um pouquinho de tempo. E aí eles dizem: mas Senhor, por que, Senhor Jesus? Como assim, Senhor? E aí nós vamos ver lá aqui em João, no capítulo de número 14, o Senhor faz uma promessa aos discípulos. Faz uma promessa que perdura até os nossos dias de hoje. Lá em João, no capítulo de número 14, versículo de número 3, olha o que o Senhor Jesus vai dizer. Ele diz assim, no versículo de número 1, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, pois vou preparar um lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós também estejais. Mesmo vós sabeis para onde eu vou. E aí disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos aonde você vai. Como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês conhecem a mim, também conhecem ao Pai. E já desde agora o conhecedes e tendes visto. Ou seja, há um lugar para nós. Nós vemos lá em Apocalipse, no capítulo de número 21. Eu amo esse versículo. O novo céu e a nova terra. A palavra de Deus diz assim: João dizendo: e viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra se passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e ele será o seu povo, e o mesmo Deus, e estará com eles, e será o seu Deus. Olha o que diz o versículo de número 4: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Há um novo céu e uma nova terra nos esperando. Nós precisamos lembrar do novo céu e da nova terra, porque Jesus Cristo, ele pagou o preço por nós, mas ele ressuscitou, e ele está lá no céu de glória, somente esperando a autorização do Pai para vir nos buscar. Então nós temos que voltar a lembrar, voltar a crer que Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. Enquanto ele não vem, sabe o que ele faz conosco? Ele continua salvando as almas do inferno, continua resgatando as nossas vidas todos os dias. Sabe o que acontece? No meio dessas tribulações, nós vimos hoje na escola bíblica dominical, nós temos muitas perseguições, nós temos dores, temos tantas dificuldades que nós passamos.
no dia a dia. Porém, esse Jesus, ele continua nos abençoando, continua nos guardando deste mundo tão terrível. Ele cura as enfermidades. Às vezes é uma enfermidade na alma, ninguém tem poder, ninguém consegue chegar àquele lugar, mas Jesus, ele pode, ele chega, porque a palavra de Deus diz que ela é uma espada de dois gumes, ela atravessa o corpo, a alma, o espírito, e ela nos cura. Jesus, ele nos cura, e ele nos enche com o Espírito Santo dele. Eu já gostaria de caminhar para o final. Pastor, se o senhor me permite, oração. Glória a Deus. Os irmãos, se pudessem colocar de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. O Senhor está aqui em nosso meio. Glória a Deus. A palavra de Deus está sendo pregada. A palavra do Senhor foi pregada nesta noite. Sei que não foi em vão, porque eu não sei se os irmãos perceberam, mas desde o começo deste culto, desde a escola bíblica dominical, a palavra do Senhor vem falando a mesma coisa conosco. Que Jesus Cristo, ele é o nosso fiel amigo. Ele é o nosso Senhor e Salvador, e não há outro Senhor e Salvador, somente Jesus Cristo. E o mais maravilhoso é que eu creio nas promessas do Senhor, e Ele me prometeu nesta palavra, que neste dia, nesta manhã, não seria a mesma, que o Senhor nesta manhã, Ele vai restaurar a sua vida. Eu não sei qual que é o seu problema, qual que é a sua enfermidade, se é uma enfermidade na mente, se é uma enfermidade na alma, mas o Senhor me prometeu, e eu sei que Ele é fiel para cumprir, mas Ele vai curar a sua enfermidade esta manhã. Eu sei que se você tem orado pelo batismo com fogo, o batismo não é o Espírito Santo, o Todo-Poderoso, aquele que o batiza, está aqui esta noite. Só basta o seu coração clamar, só basta a sua boca levantar os seus olhos ao céu e pedir, porque Ele é poderoso para nos batizar, para encher as nossas vidas com o Espírito Santo. E saiba de uma coisa, tudo isso é porque Ele está voltando. Jesus Cristo está voltando. Essa é uma palavra de alegria aos nossos corações. Essa é uma palavra que o nosso coração, ele jubila, se exalta de alegria, porque quando eu escuto Jesus está voltando, o Espírito Santo que há dentro de mim, ele começa a pular, ele começa a jubilar. Há um gozo na minha alma, porque eu sei que o meu Senhor e Salvador está voltando. E segundo a permissão do nosso pastor Will, eu gostaria de te chamar aqui na frente. Se essa palavra foi ao seu coração, nós gostaríamos de orar por você nesta noite. Mas meu irmão, por favor, venha com fé, venha crendo que Deus é poderoso para fazer, venha que Deus pode te curar esta noite, que Deus pode te restaurar esta manhã, que Deus pode mudar a sua vida esta manhã. Então eu gostaria de fazer um convite. Se essa palavra chegou ao seu coração, se você necessita de salvação, se você necessita reconhecer que Deus, que o próprio Senhor Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro, e você gostaria de fazer esse pacto com Deus, eu te convido a vir aqui à frente. Vem aqui à frente que nós estaremos orando por você. Se você está meio afastado dos caminhos do Senhor, está meio longe, não tem problema. O Senhor esta manhã, Ele estende as mãos para te resgatar novamente. Ele estende as mãos para te trazer lá de baixo novamente e te colocar firme na terra e lavar as suas vestes com o seu sangue puro e carmesim. Eu gostaria de te convidar, vem à frente. Eu já não tenho tanto tempo. Em nome de Jesus, se esta palavra falou ao seu coração, se você tem escutado aquilo que Deus tem falado esta manhã, não se preocupe, Deus, Ele é poderoso para fazer. Eu tenho alguns convites mais a fazer. Se você precisa de uma cura nesta manhã, se você entrou aqui com alguma enfermidade na alma, uma enfermidade no corpo, na mente, no que for, eu te convido, meu irmão, venha à frente, nós estaremos orando por você. Venha crendo que Jesus, Ele é o único que pode salvar, curar a sua vida. Muitas vezes, meus irmãos, o médico, ele nos dá um laudo, ele nos dá o diagnóstico, mas sabe o mais maravilhoso? É que no nosso meio nós temos o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Sabe o que é o mais maravilhoso? Hoje Ele ainda continua curando em nosso meio. Nós temos visto testemunhos
maravilhosos de que Jesus tem feito em nossas vidas, de que Jesus tem curado, de que Jesus tem restaurado. Às vezes é aquela cura que nós sabemos que está lá dentro do nosso coração, está dentro da alma, porém Jesus diz essa noite que Ele é poderoso para te curar. Venha, meus irmãos, venha à frente se você necessita de cura. Nós fazemos essa oração por você e sabemos que Deus, Ele é poderoso para fazer nas nossas vidas. Se essa palavra falou ao seu coração, se você necessita de uma cura do Senhor divina, venha à frente em nome de Jesus. Nós convidamos ao irmão a vir à frente, porque sabemos, meus irmãos, que Deus, Ele é poderoso para fazer. Deus, Ele é poderoso para curar. Sabemos que o homem, ele não pode nada, nós não podemos nada, porém o Senhor, Ele é poderoso. A palavra de Deus foi lida. Todo o poder é lhe dado, não somente aqui na terra, mas Ele diz do céu. Primeiro Ele diz do céu. Todo o poder é dado a Jesus lá no céu. Ele diz: se é me dado no céu, também é me dado na terra. Há poder de Jesus aqui na terra. E Ele diz, não somente aqui na terra, se precisar ser debaixo da terra, ainda há poder do Senhor Jesus, porque Ele venceu por nós, Ele nos redimiu, Ele nos restaurou, e Ele está aqui esta noite. Oh, meu irmão, não perca essa oportunidade, não perca esta oportunidade que Deus está lhe dando esta manhã. Se você necessita de uma cura especial, algo de Deus especial, vem à frente, que eu creio, no nome de Jesus, será feito aqui nesta manhã. O Senhor prometeu, e Ele é fiel para cumprir. E agora, o último convite que eu faço, porque meu tempo já está indo. O último convite é: se você gostaria de ser batizado no Espírito Santo de Deus esta noite, se você tem buscado, tem clamado a Deus pelo batismo, se você quer ser cheio de Deus, esta manhã eu te convido a vir à frente e nós estaremos orando pela sua vida. Oh, meu irmão, quão maravilhoso é sentir a presença de Deus, quão maravilhoso é sentir esta glória que Deus tem derramado aqui neste lugar. Abra o seu coração para Deus esta noite. Oh, se você veio por cura, Jesus pode te curar e batizar ao mesmo tempo, fica tranquilo. Mas eu peço, se você quer ser batizado no Espírito Santo, quer ser cheio da presença de Deus, venha aqui esta noite. É um convite que o próprio Deus faz a você, não é homem. Como eu falei, se fosse eu, nada aconteceria aqui, porém o Senhor Jesus está aqui presente, o próprio Deus está aqui esta noite, e eu já vejo o Senhor abrindo o céu e derramando sobre nós uma bênção maravilhosa, derramando sobre nós uma cura. Eu faço um convite, você tem 15 segundos para vir, nós já estaremos orando pela sua vida. Venha, 15 segundos, eu vou repetir. Se você precisa alinhar a sua vida com Jesus, venha. Se você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador, venha. Se você precisa de uma cura especial, venha. Se você precisa de uma cura na alma, de uma cura na mente, algo que somente você sabe, venha aqui esta manhã. Deus vai fazer um milagre. Se você precisa de um batismo no Espírito Santo, não perca tempo. Deixa eu te dizer, meu irmão e minha irmã, o céu vai se abrir esta manhã, e eu já vejo Jesus passando aqui, tocando e curando e salvando e batizando. E não perca esta oportunidade. Nós estaremos orando em nome de Jesus. Glória a Deus. Estaremos orando segundo a permissão do pastor Will. Feche os seus olhos, nós estaremos orando. Os pastores estarão orando por você. Eu creio que Deus fará. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, Senhor. Ó Deus, a Tua palavra, ela foi ministrada aqui, Senhor, nesta manhã, Senhor. Nós ouvimos o Teu falar aqui nesta manhã, Senhor. Vemos, Senhor, que as Tuas maravilhosas obras, elas não pararam. O Senhor continua o mesmo Deus dos nossos pais, passado geração e geração, e o Senhor continua o mesmo. E nós cremos no poder que há no nome de Jesus, que o Senhor tem poder para curar esta manhã, e pedimos: desce aqui neste lugar, Senhor. Começa a tocar, Senhor, na mente, Senhor, da ponta da cabeça aos pés.
vai curando, Jesus, cura os teus filhos, qual seja a enfermidade, eu não conheço, mas o Senhor assim conhece. Cura, Senhor, a alma, traz um renovo, Senhor, espiritual à vida dos teus filhos, ó Deus, que possa haver um renovo, Senhor, diretamente do céu. Nós pedimos e rogamos como igreja, venha, Senhor, cura, Senhor, todas as enfermidades que aqui estiverem, no poder que há no nome de Jesus. Toca, Senhor, os teus filhos, aqueles, Senhor, que precisam ser renovados, ó Jesus, o Senhor sabe, Senhor, nós não sabemos, mas o Senhor é quem entende o coração do homem, ó Jesus, tira aquele coração de pedra, Senhor, coloca o coração de carne em nós, Senhor, que possamos, Senhor, voltar à primeira vez, Senhor, ao primeiro amor, te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Nos ajuda, Senhor, muda nossas vidas, cura, restaura, enche do teu Espírito Santo aqueles que estão pedindo batismo, Senhor, nós oramos esta manhã, batiza no Espírito Santo, enche a vida dos crentes, Senhor, porque nós queremos, Senhor, chegar ao céu, nós queremos ver o céu de glória, nós queremos e ansiamos, Senhor, pela tua maravilhosa volta, ó Deus, fica conosco, continua movendo em nosso meio, continua movendo neste lugar, nesta igreja, Senhor, tão abençoada por ti, continua, Senhor, usando o pastor Will, Senhor, nesta congregação, que possa continuar vendo salvação de alma, Senhor, que possa ver, Senhor, todos os dias renovo no Espírito Santo, e nós pedimos que a tua palavra, Senhor, possa continuar sendo pregada aqui neste lugar, porque quando a tua palavra ela é pregada, nós vemos, Senhor, que há mudança, Senhor, há gozo, há alegria, Senhor, há salvação e a festa no céu, e nós, Senhor, desde já te louvamos e te adoramos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, meus irmãos, eu agradeço a oportunidade, amém? Glória a Deus.